Olá, alunos e alunas da disciplina Fundamentos da Organização, Fundamentos da Administração, Organização e Métodos. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a teoria da burocracia. Professora, burocracia é uma palavra que ficou com um sentido ruim na nossa cabeça, né? A gente pensa logo em papelório, em demora de processo, mas isso é injusto, tá? Eu vou falar para vocês por que é injusto. A burocracia, a teoria da burocracia surgiu mais ou menos na década de 40, tá? Por aí, 1940, como uma crítica tanto à teoria clássica como à teoria de relações humanas. Todos eles tentavam trazer novas formas, né? Não, essa agora é a forma certa de administrar. Só que a gente fazendo um apanhado de tudo, um conjunto de tudo, a gente consegue tirar dessas teorias coisas boas e ruins. Vocês vão ver que são coisas que ainda estão sendo usadas, né? São coisas importantes para a gente até hoje. Assim, imagina só. Então, a teoria da burocracia veio para trazer ordem em coisas que estavam em desordem. Aí eu vou falar para vocês por que é injusto. Imagina só vocês chegarem num hospital e depois de vocês chegar a filha do prefeito, tá? E ela acabar sendo atendida na frente de vocês. Não por uma questão que ela tinha mais urgência, ela estava pior do que você. Tá? Ela foi atendida na sua frente porque ela é filha do prefeito. Isso é atendimento desigual, tá? Então a teoria da burocracia, ela veio para colocar ordem nisso aí, tá? Nessa pessoalidade, quer dizer, um tratamento mais impessoal, mais justo, por critérios, tá? É claro que com a burocracia, vocês vão ver mais para o final desse vídeo, que vieram problemas também. Só que a gente só pensa nos problemas que ela trouxe, tá? A gente não pensa, na verdade, por que veio, o que aconteceu para vir. Então foi para colocar ordem em coisas que estavam em desordem, tá? Então o principal teórico da teoria da burocracia foi o sociólogo Max Weber, sociólogo muito famoso, né, trouxe muitos pontos importantes, influenciou muito a administração, tem até uma foto dele aí na apostila de vocês. E qual era o pensamento dele? Que a burocracia ela deveria trazer vantagens para a organização, tá? Como previsibilidade de funcionamento, máxima eficiência nos processos, ou seja, na forma de fazer as coisas. Por quê? Através de normas, prescrições, regras. Não, olha só, o passo a passo para se fazer isso é esse. A gente sabe que precisa, algumas coisas precisam de passo a passo, eu já comentei isso com vocês, né? Só que todo mundo tinha que seguir aquilo ali. E para Max Weber, se todo mundo seguisse aquelas regras ali, tudo ia dar certo. Por isso que é a previsibilidade. Tudo ia dar certo se todo mundo seguisse aquelas regras, tá? Uniformidade de interpretação de rotinas, ou seja, eu e a minha irmã teríamos que ler uma rotina e entender ela da mesma forma, tá? Não importava se a minha interpretação fosse diferente da dela, ok? A gente vai comentar mais sobre isso, tá? E isso traria total confiabilidade. Ele tinha boa intenção, né? Então, assim, as principais características da teoria da burocracia são normas e regulamentos, tá? Rotinas e procedimentos padronizados. Comunicação deveria ser formal, tá? A comunicação de forma formal, hierarquizada, tá? Nos níveis hierárquicos. O trabalho deveria ser dividido racionalmente, né? Tem um pouquinho das outras teorias que nós já falamos, se vocês prestarem atenção. As relações deveriam ser impessoais, diferente da teoria das relações humanas, né? Então as relações deveriam ser impessoais, tá? Ou seja, eu falo com o meu colega que está ao meu lado porque ele é meu colega da mesma função, do meu mesmo setor. Eu não me relaciono assim com pessoas de outros setores que não têm nada a ver com o meu trabalho, né? Meio loucura, mas deveriam ser assim na visão dele. Por quê, gente? Por quê? Não é que isso era o certo, sempre com o objetivo da melhor produtividade na organização, tá? A gente vê muito
a burocracia, a teoria da burocracia presente na administração pública, porque isso tem um motivo, isso tem um passado, porque o início da administração pública foi um início muito marcado pelas relações assim de protecionismo, né? Você é meu parente, você é meu colega, e a burocracia foi necessária na administração pública para tirar um pouco dessa ideia que a gente tinha vinda desde a monarquia, que eu favoreço você porque você me agrada, porque você é meu colega, você é meu protegido. Então a burocracia foi necessária sim na administração pública. Professora, mas foi demais? Foi, gente. Como tudo na vida, a gente vai evoluindo. A administração pública precisou evoluir disso aí. Mas a burocracia ainda é muito presente. A gente não passou ainda do... A gente saiu da burocracia, teoricamente, foi para o estilo gerencial na administração pública, e mais alguns órgãos públicos ainda não se atentaram para isso, tá? A gente tem mais evolução na administração pública depois disso aí, mas muitos órgãos ainda ficaram arraigados na burocracia. Então vocês veem que a burocracia tem algumas coisas importantes que precisam ser levadas em conta numa organização, mas também a gente partiu para alguns extremos, tá? Então vamos lá, as relações deveriam ser impessoais, os cargos deveriam ser organizados por hierarquia, tá? É claro que algumas organizações hoje, pelo seu caráter, dependendo do seu serviço, do produto que prestam, elas precisam ser arrumadas ali numa estrutura mais dinâmica, né? Em que as comunicações consigam permear a administração de uma forma mais dinâmica e não naquela hierarquia, né, antiga. Ou, gente, como eu falei para vocês, algumas organizações ainda precisam ter aquela hierarquia, tá? A competência, a escolha de funcionários, olha que legal, deveria ser por competência técnica, o que ele sabe fazer, o que ele estudou, o que ele tem experiência, e meritocracia. Então, eu não escolho uma pessoa, vamos supor que eu sou gerente de alguma fábrica, tá? Eu não escolho uma pessoa para promoção, para ser coordenador daquele local, porque eu gosto daquela pessoa, porque ela sai comigo para tomar um cafezinho. Não, na teoria da burocracia já se defendia que a pessoa deveria merecer aquele cargo. É por isso que eu estou falando para vocês que tem algumas vantagens sim, tá? Deveria haver a separação entre a propriedade e a administração. Eu também comentei isso com vocês em algumas aulas passadas, né? A separação ali entre o dono e o administrador, tá? E o trabalhador deveria ser profissional, ele deveria estar como ocupante formal de um cargo, e que aquilo não fosse temporário, que ele ficasse ali, fosse trabalhando, que ele ficasse ali até ele sair, ou até a empresa resolver promover ele, ou até ele acabar sendo mandado embora, mas não tinha um prazo definido para o trabalhador ficar ali naquele cargo. Deveria ser contínuo, tá? Contínuo. E era necessário a completa previsibilidade do funcionamento da organização. É isso que eu falei para vocês. Para eles, né, para os teóricos iniciais da teoria da burocracia, seguindo isso aí, seguindo essa receita de bolo, por isso que é um caráter prescritivo, seguindo essa receita de bolo, tudo ia correr bem, né? Mas será que é isso mesmo? Então a gente tem assim algumas críticas, tá, à teoria da burocracia. Mas antes da gente falar dessas críticas, a gente vai falar também dessa divisão aí de tipos de autoridade que veio junto com a teoria da burocracia, né? Os 3 principais tipos de autoridade. É claro que depois, em outras disciplinas, em outros níveis de estudo, vocês vão estudar mais, mas essas foram as principais que surgiram com a teoria da burocracia, tá? Autoridade tradicional, carismática e legal ou racional, tá? Ou burocrática. A autoridade tradicional, você obedece às regras dessa autoridade tradicional porque sempre foi assim, porque é uma tradição, tá? Na autoridade carismática, você obedece aquelas regras porque você se assemelha àquela pessoa, você gosta dela, você admira, então você acaba obedecendo aquilo que ela fala, né? Você segue aquilo que ela fala, tá? E na autoridade legal, racional e burocrática,
você segue aquilo ali porque está escrito, porque é uma regra do jogo. Então você segue aquilo ali. Não necessariamente você concorde com aquilo, mas você aceitou aquele contrato, né? Por exemplo, um contrato de trabalho, nem sempre você concorda com o seu chefe, mas você obedece porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Então é porque tá dentro do contrato, tá dentro da regra, ok? Então vamos lá, a gente tem um outro autor chamado Merton, que ele foi um grande crítico, né, à teoria da burocracia. Ele também está alocado dentro da teoria da burocracia, seus escritos estão nesse tempo, mas ele foi um grande crítico, tá, dos escritos de Weber. Por que Merton criticou? Porque ele falou assim, olha só, tá ok, tá tudo bem, você está falando isso aí, mas isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente vai colocar um bichinho lá dentro da organização chamado ser humano, tá? E quando o ser humano entra em cena, nem sempre aquilo segue. Porque olha só, eu vejo uma receita de bolo, né? Aí eu penso assim, poxa, eu vou tentar fazer isso diferente. Em vez de colocar leite, eu vou colocar água. Não tem leite, ou não quero gastar do meu leite, vou ver se vai dar certo. E aí você vai refazendo, vai reconstruindo, sabe? Outras receitas a partir daquilo. Então, é isso que Merton falou. Olha só, tem as regras. Lembra que eu falei da minha irmã? Já pensou se a gente tem visões diferentes do mundo? Eu pego aquelas regras ali, aquele procedimento, aquela forma de fazer aquele trabalho e interpreto de uma forma. A minha irmã provavelmente vai interpretar de outra forma, tá? Então a gente vai fazer aquilo meio parecido ou totalmente diferente. Por quê? Porque ele não estava levando em consideração que os seres humanos são diferentes uns dos outros. Nós temos formações diferentes, visões de mundo diferentes. É claro que quando a gente entra para trabalhar numa empresa, a gente está dentro de um setor. Se eu e minha irmã estivéssemos dentro do mesmo setor, a gente aceitou trabalhar ali, a gente aceitou um contrato de trabalho para estar ali. Então a gente tem que se submeter às regras do jogo, tá? Daquele jogo ali, naquela empresa ali. Então a gente tem que tentar se adequar, mais ou menos, as duas diferentes, com visões. A gente se dá muito bem, tá, gente? Mas temos muitas vezes opiniões diferentes, visão de mundo diferentes. Então, mas a gente está ali, a gente aceitou estar ali, então a gente tem que seguir aquelas regras ali. Mas não quer dizer que o trabalho vai sair exatamente igual, no mesmo tempo. O dela vai sair provavelmente mais florido, né, que o meu. Então, não quer dizer isso, porque o ser humano não é igual. Então, assim, muito legal, burocracia, mas assim, você precisa entender que existem momentos que o ser humano não está muito legal e ele não vai chegar ali robotizado e vai fazer tudo a mesma coisa. Ou você também tem que entender que o ser humano não é todo igual, ou existem situações. Essa teoria também está dentro daquela visão que eu falei para vocês, de sistema fechado, de não olhar o entorno, tá? Então, por exemplo, se eu prescrevo assim, o trabalho vai dar certo porque o trabalhador vai iniciar tal hora. Tá, gente, mas assim, e o ônibus? E o acidente que teve na rua? E você vai chegar tarde no trabalho, né? Será que você vai conseguir render se aquele dia você está passando mal do estômago, entendeu? Então, assim, Merton falava que a burocracia estava tendo disfunções, é disso que a gente reclama. Poxa, mas por que esse atendimento? Já pensou se você chega com uma pessoa que está morrendo na emergência e a enfermeira fala assim, não, da porta você não passa, porque você tem que preencher um papel e eu tenho que pegar a xerox da identidade antes dessa pessoa entrar. Tá entendendo? Então, é necessário fazer o cadastro daquele doente? É necessário fazer o cadastro daquele doente. Só que assim, a pessoa tá morrendo, entra com ela pela emergência, depois volta o responsável aqui para preencher o papel. Mas não, se a pessoa ficar naquela regra ali, não, para o doente aqui, você não entra enquanto eu não fizer o passo a passo. Vocês estão entendendo? Essa é a disfunção da burocracia. Na verdade, o que a gente reclama muito da burocracia são as disfunções... Oh, meu cachorro latindo. São as disfunções da burocracia, tá, gente? É o extremismo dela, tá? E Merton já falava isso.
Se você se apegar demais aos regulamentos, você vai causar inflexibilidade no momento que precisa ser flexível, tá? Você vai esquecer do objetivo principal e você vai se apegar demais às regras. Você vai ter um excesso de formalismo e um excesso de papelório, né? Aquela papelada que a gente conhece bem, que hoje até no serviço público está melhorando bastante por conta da digitalização de processos, né? E você também vai ter resistência às mudanças, ok? Então, as principais críticas à burocracia foram, né, o excesso de racionalismo, muita especialização das tarefas. Então, vocês veem que são os extremos. A padronização no desempenho, a falta de espaço para a criatividade, isso é muito importante da gente lembrar. Não considerou o desenvolvimento pessoal, né, de caminhar aí pelos cargos, é um sistema rígido de controle de autoridade, excesso de regulamentos acaba provocando medo nas pessoas, é o que a gente falou, abafa a criatividade, não falava de novas tecnologias, não estava aberta a novas tecnologias, é o que eu falei para vocês mais uma vez da abordagem de sistema fechado na organização, não considerando, né, aí o entorno dela, o contexto dela, tá? O excesso de descrição e explicação, e Weber não previu a flexibilidade na burocracia para atender essas circunstâncias. Olha que interessante.